Boa noite, meus irmãozinhos. Dando continuidade à hora da prece de hoje, a leitura do Livro dos Espíritos. Já vamos entrando no livro 2, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. E o primeiro capítulo é sobre os espíritos. Hoje, mais precisamente, sobre a escala espírita. Na escala espírita, a pergunta 100 não seria bem uma pergunta, seriam considerações, observações preliminares de Allan Kardec sobre essa escala espírita. E disserta ele sobre o assunto. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no conjunto, cada categoria apresenta caráter definido. De um grau ou de outro, a transição é insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como no reino da natureza, como nas cores do arco-íris, ou também nos diferentes períodos da vida do homem. Podem, pois, formar-se maior ou menor número de classes, conforme o ponto de vista de onde se considera a questão. Dá-se aqui o que se dá com todos os sistemas de classificação científica, que podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Sejam, porém, quais forem, em nada altera as bases da ciência. Assim, é natural que, adquiridos sobre este ponto, haja os espíritos divergido quanto ao número de categorias, sem que isso tenha valor algum. Entretanto, não faltou quem se agarrasse a esta contradição aparente. Se refletir que os espíritos nenhuma importância ligam ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos a nós a forma, a escolha dos termos, as classificações, numa palavra, o sistema. Façamos ainda uma consideração que não se deve jamais perder de vista a que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes. Da mesma maneira que nunca serão demais as cautelas que se tome contra as tendências de crer que, por serem espíritos, todos devem saber tudo. Qualquer classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que possuem limitados conhecimentos são, como nesse mundo, no nosso mundo, os ignorantes, os inaptos a aprender uma síntese, a formular um sistema. Só muito imperfeitamente percebe ou compreende uma classificação qualquer. Consideram da primeira categoria todos os espíritos que lhe são superiores, por não poderem apreciar as gradações de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como sucede entre nós, um homem rude com relação aos civilizados, os mais civilizados. Mesmo os que sejam capazes de tal apreciação podem mostrar-se divergentes quanto às particularidades, conformemente aos pontos de vista que se achem, sobretudo se tratar de uma divisão, que nenhum cunho absolutamente aparente. Linneu, Jussier, Tournefort tiveram cada um o seu método, sem que a botânica houvesse, em consequência, experimentado modificação alguma. É que nenhum deles inventou as plantas, nem seus caracteres. Apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos ou classes. Foi assim que também nós procedemos. Não inventamos os espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-los pelas suas palavras e atos, depois os classificamos
pelas semelhanças, baseando-nos em dados que os próprios nos forneceram. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos inferiores, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão para o mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. E a primeira, finalmente, compreende os espíritos puros, o que já atingiram um grau supremo de perfeição. Esta divisão nos pareceu perfeitamente racional, com os caracteres bem positivados. Só nos resta pôr em relevo, mediante subdivisões em número suficiente, os principais matizes do conjunto. Essas subdivisões, os nossos irmãos nas próximas horas da prece estarão revelando para vocês. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benévolas instruções jamais nos faltaram. Com o auxílio desse quadro, fácil será determinar-se a ordem, assim como o grau de superioridade ou de inferioridade que possam entrar em relação conosco e, por conseguinte, o grau de confiança ou de estima que mereçam. É, de certo modo, a chave da ciência espírita, porquanto só ela pode explicar as anomalias e as comunicações apresentam, esclarecendo-nos acerca das desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Faremos, todavia, notar que estes não ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual ao progresso deles e muitas vezes mais acentuado num sentido do que no outro. Pode acontecer que muitos reúnam em si os caracteres de várias categorias, e o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Dessa observação, Kardec tomou a precaução de saber que nem todas as informações dadas pelos irmãozinhos do plano espiritual, ela estaria adequada com a realidade. Porque se os espíritos nada mais são, pelo menos a grande maioria deles, de irmãozinhos que estiveram encarnados aqui na Terra, levam consigo para o outro lado os conhecimentos que obtiveram, a sua moralidade que conseguiram aqui na Terra. Não seria diferente. Então isso fez com que eles se precavessem muito com as informações que recebiam. Se o cunho científico delas estaria realmente enquadrada na realidade, seriam informações realmente relevantes, ou se moralmente aquele espírito teria capacidade de dar certas informações ou certos conselhos a nós aqui no momento encarnados. Isso lhe protegeu bastante. Então é por isso que o codificador, a exemplo de nós aqui na Terra, ele adverte que os irmãozinhos no plano espiritual, eles estão limitados ao conhecimento que adquiriram, à moralidade em que conseguiram chegar, assim como nós aqui na Terra. Não podemos esperar um ato de moral elevada de quem tem muito ainda a ensaiar a sua parte moral. Muito menos uma informação de cunho relevante de quem não tem conhecimento a uma determinada área científica ou a um determinado conhecimento que ainda não possa ter sido adquirido. Esse tipo de precaução Kardec sempre tomou. Aí que está, minha gente, essa pseudo classificação que ele faz, para que em cima dela tenhamos os cuidados necessários para que não sejamos influenciados por informações imprecisas ou indevidas. Bem, meus irmãozinhos, para encerrarmos a nossa hora da prece de hoje, a prece final, elevando nosso pensamento ao Pai Maior e pedindo para que, na fé que tenhamos no nosso futuro, na bondade do Ser Supremo, no nosso Pai Eterno, que tudo criou e tudo nos concedeu, a paz de Jesus esteja sempre conosco, que nós trilhemos sempre pelo caminho do bem e do amor, que nos despojemos do orgulho, despojemos da vaidade,
despojemos das armas, despojemos da violência e que possamos ser o caminho para que o amor e a fraternidade estejam sempre presentes. Nesses momentos difíceis em que tivemos que nos recolher, tivemos que nos privar da presença de familiares, da presença dos amigos, que sirva para que saiamos mais fortalecidos e tendo a certeza que só a união, só o amor, só a compaixão, só a caridade, só o envolvimento de todos para que tenhamos uma sociedade mais justa pode ser o caminho que nos eleve a nosso Pai Maior. Assim seja. Boa noite, meus irmãozinhos. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.